Olá, gente, boa noite. Só um minutinho que eu já vou convidar. Vou chamar o meu convidado aqui. Gente, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, pastor, boa noite. Boa noite, Seja a bem-vindo, paz. pastor. A paz. Vamos lá. Acho que vamos esperar um minutinho, pastor, que tem algumas pessoas que ainda estão entrando. Você está conseguindo me Tá ouvir? bom? Tô te ouvindo. Está me ouvindo? Tô Ó, te ouvindo. boa noite, Fernanda. Bem, vamos esperar só mais 2 minutinhos para dar tempo de mais algumas pessoas entrarem. Vamos Tô lá. tomando um chá aqui para ver se eu melhoro minha voz. Eu também tô um pouquinho fanha, então as pessoas que já estão na live não reparem. Boa noite a todos que estão É, entrando, sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Boa noite, Dalva, Paz. Vamos ver. Então, primeiramente, né, boa noite para todos que nos assistem hoje nessa live, né? Primeiramente, gostaria de agradecer o pastor Carlos a ter aceitado o meu convite em participar dessa live hoje. Até para que todos estão aqui entendam, essa live que está acontecendo hoje, assim, não é algo por acaso. É algo que acho que Deus tocou muito no meu coração e é algo que me incomodou bastante de ontem para cá. E assim, eu não sabia como conduzir essa live sozinha e Deus colocou no meu coração para convidar o pastor para estar conosco aqui essa noite. Então, assim, eu tenho certeza que essa live de hoje, né, tá na condução aí do pastor Carlos e eu acredito que tem um propósito atrás disso. Então é isso. Primeiramente, para quem não me conhece, eu quero me apresentar, né? Meu nome é Adriana, eu sou coach integral sistêmico, sou analista comportamental e palestrante. E o pastor Carlos, né? Eu vou dar a ele a honra de se apresentar para as pessoas que ainda não o conhecem, né, pastor? Então, pastor, a palavra é com o senhor. boa noite a todos. Sou o pastor José Carlos. Estou aqui no Florença há mais de 20 anos. Estou pastor na Igreja Batista Nacional das Recâmaras do... Eu tenho uma formação acadêmica, um básico em teologia, depois eu fiz um médio em teologia e depois eu me bacharelei em teologia. Essa é um pouquinho da minha formação. E já podemos dar Já início, Adriana? Já sim, até para que todos entendam, né? O tema dessa live é criando intimidade com Deus. E assim, né? O motivo dessa live é justamente por tudo que a gente está vivendo hoje, né? No mundo. Deus tocou no meu coração e eu acho que muitas pessoas que estão aqui, acho que nem todo mundo que vai assistir essa live, quem vai assistir depois, todos nós nesse momento precisamos de uma palavra. Muitos têm dificuldade de se conectar com Deus. Às vezes você ainda não tem essa intimidade com Deus, não tem essa conexão. E talvez hoje, através da palavra que o pastor vai trazer, né, através de tudo que vai ser dito aqui nessa live,
você possa se conectar com Deus e entender que hoje, diante de tudo que a gente está vivendo, sem Ele, nós não somos nada. E é isso que eu queria que o pastor desse sequência, que ele é uma pessoa, ele é a pessoa mais preparada para falar sobre esse assunto. Então, passo para o senhor a palavra, pastor. Fique à vontade. Então, nós estamos aqui para aprender também. Ninguém sabe tudo nessa terra, né? Mas algumas coisas que eu julgo ser importante quando se fala de intimidade, quando se fala de oração. Tem um texto no livro de Salmos, no capítulo 25, verso 14, e lá está escrito assim, que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Intimidade. E como o assunto é oração, eu não vou aqui esgotar, falar é tudo isso, não é, mas um pouquinho dá para falar. Eu também não estou para esgotar um assunto sobre oração, porque é muito vasto, é muitas coisas. Mas algumas coisinhas que podem nos ajudar aquelas pessoas que querem orar, que querem falar com Deus, eu creio que dá para ajudar nesse sentido. Quando fala orar, ou quando fala orador, oratória, por exemplo, se falarmos assim, o orador é aquele que fala em público, é aquele que fala para as pessoas, é aquele que se comunica, é aquele que é ousado para falar a outras pessoas. Orador. Quando fala de orar ou oração, é aquele que fala para Deus, é aquele que se direciona a Deus. Poderia ser prece, poderia ser petições, poderia ser súplicas, poderia ser intercessões. Orar, falar. Oração, existe a ação. Então, são duas coisas que são unificadas. Orar, oração. Orar, falar. Ação é agir. Porque existem coisas que só Deus pode fazer quando nós falamos com Ele. Mas existem coisas que eu posso fazer. Oração. É isso que nós vamos estar aqui tratando. O que eu acredito ser importante para quem quer orar, quer falar com Deus? Existe uma oração que ela é considerada na Bíblia como oração modelo. Oração modelo. Ela está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9, que é a oração do Pai Nosso. Uma das coisas interessantes, quando Jesus vai ensinar a oração, modelo no caso, ele fala, vocês quando orar, vocês vão dizer assim, Pai Nosso que estais no céu. É a primeira fala, Pai Nosso. O que nós aprendemos? Quando Jesus ele diz Pai Nosso, então ele está falando de filiação. Se nós podemos nos referir a Deus como Pai, é porque então nós somos filhos. Pai Nosso. Jesus não disse assim, meu Pai, senão só seria dele. Mas ele disse Pai Nosso. Então o Pai é nosso. Pai Nosso que estás no céu. Então ele dirigiu a súplica a Deus. Ele falou com Deus. Então isso nos ensina a filiação. Um dos pontos que eu poderia dizer aqui que é principais, cruciais para nós, é ser filho. É nos tornarmos filho. É importante abordar isso aqui rapidamente em poucas palavras. Como que uma pessoa ela pode se tornar filho de Deus, ou filha de Deus? Pela Bíblia, pelas Escrituras Sagradas. Está escrito assim, no Evangelho de João, no capítulo de número 1, a partir do verso 11, está escrito assim, ele veio para os que eram seus, Jesus, mas os seus não os receberam, o povo judeu. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome.
Tá vendo? Quando as pessoas elas creem em Jesus Cristo como Salvador, quando elas confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa ela recebe o poder para ser feita filho de Deus ou filha de Deus. Olha o que diz o texto. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Entende? Por que Jesus ele diz isso na oração? Pai nosso que estás no céu. Porque o homem sem Deus, o homem sem Jesus Cristo, a Bíblia trata dele não de filho, mas trata ele de criatura. Mas quando ele vai orar, ele diz Pai. É importante na oração, isso é importante. A pessoa se referir a Deus como Pai. Por isso Jesus fala, vocês quando orar, Mateus capítulo 6, verso 9, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás no céu. É uma oração, é um modelo de oração. Não significa que nós temos que fazer, exemplo, me entenda, a reza, por exemplo. A reza é uma repetição da mesma oração. É repetir as mesmas coisas. Não quer dizer que toda vez que eu vou orar, eu tenho que orar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. É um modelo de oração que vai me ajudar a falar com Deus. E alguns ingredientes, vamos dizer assim, dessa oração, eu vou usar na minha oração. Por exemplo, se eu quero pedir a Deus uma bênção para a minha família, eu vou falar, Pai Celestial, em nome de Jesus eu te peço, abençoa a minha família. Isso é uma petição, é uma oração. Entende? Então aqui, da oração modelo, eu usei a palavra Pai. A palavra Pai. Pai, porque eu sou filho. Entende? Porque se alguém pensar que a oração é só orar, só o Pai Nosso, e quando ele tiver que pedir alguma coisa para sua esposa, para os seus filhos, para a sua família, para alguém que ele queira pedir, entende? Tem que sair daquele modo de oração. Entende? Se eu vou orar pelo alimento, se eu vou orar por um bem que eu recebi, alguma coisa, então, aquele é só um modelo que eu posso usar, alguns itens desse modelo para me colocar na minha oração. Agora, Adriana, o que é importante na oração? De acordo com as Escrituras Sagradas, existem textos na Bíblia que vai nos ajudar. Por exemplo, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, o verso 13 e o 14, Deus havia falado com o seu povo que os olhos dele estariam atentos naquela casa e que as orações que se fizessem naquela casa, Deus iria ouvir. Mas no verso de número 14, Deus ele disse assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto nos mostra que um ponto crucial para uma pessoa que quer falar com Deus e quer ter resposta de oração, chama-se arrependimento. Quando Deus diz assim, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Entende? Olha para você ver. É muito claro o que Deus está falando nesse texto. Se converter é o quê? É se arrepender. É mudar de atitude, mudar de comportamento, mudar de direção. Ou seja, eu estava indo numa direção errada, agora estou indo numa direção certa. Entende? Então ele diz assim, se converter dos seus maus caminhos, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. O que estava acontecendo ali? O templo de Salomão já havia sido construído, uma maravilha de templo. Entre aspas, Deus deveria estar assim, maravilhado. Entre aspas, porque Deus não vai se maravilhar com essas coisas. E talvez o rei Salomão, poxa, Deus deve estar muito feliz, que templo lindo, maravilhoso. Mas Deus estava preocupado com a vida que aquelas pessoas estavam levando. Então Deus queria o quê? Arrependimento. A beleza, a formosura de todo aquele templo não era o suficiente. Deus queria que o povo
se convertesse dos seus maus caminhos. E essa expressão, eu ouvirei do céu, é responder, é resposta. Porque Deus, ele ouve todas as orações, mas resposta, responder é diferente. Quando ele diz assim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, uma das maneiras que Deus ele usava assim para, vamos dizer assim, punir as pessoas, era não deixar chover. Ele cerrava a chuva, então a terra ficava seca, então a terra não frutificava, não dava seu fruto. Então é isso que ele fala nesse texto. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, a sua terra vai frutificar. Ou seja, você vai ser abençoado. Então, o que era importante nesse texto era o arrependimento. Por quê? Porque a oração, ela precisa que a pessoa, quando vai falar com Deus, ela esteja arrependida. Por isso que lá na oração modelo de Jesus, a oração do Pai Nosso, vai ser nossa, vamos dizer assim, vai ser nossa base aqui para falarmos sobre a oração. Lá ele vai colocar uma fala assim, perdoa-nos assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, quando se vai orar, falar com Deus, é importante falar para Deus, porque lá fala, se humilhar. Senhor, perdoa os meus pecados. Pai, me perdoa, eu pequei. Pai, eu sou um pecador, me perdoa. Eu estou arrependido pelas coisas erradas que eu cometi. É um bom caminho. É um bom caminho quando eu me arrependo. Lá nesse texto, a resposta, ela viria se eles se arrependessem, se eles se convertessem. Então, não era só se humilhar, orar e buscar a face de Deus, porque buscar a face de Deus, nesse texto, trata-se da intimidade, do relacionamento com Deus. Deus não quer um monte de filhos que só procure a Ele quando precisa de alguma coisa, entende? É como você, Adriana, com a sua filha. Se a sua filha só dialogar com você quando precisar de alguma coisa, não vai ser uma coisa legal. Então, buscar a face era uma intimidade. Tipo assim, pai, eu estou aqui simplesmente para a gente conversar, falar de algumas coisas. Não estou aqui para pedir nada. Então, isso seria, no texto, seria buscar a minha face. Deus realmente ele quer que nós tenhamos uma intimidade com Ele, de pai para filho. Porque é assim que Jesus usou na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Então, mediante Jesus Cristo, Deus é meu Pai. Ele é o nosso Pai. Tá certo? Então, o arrependimento, chave. Tem um texto na Bíblia, em João capítulo 9, verso 31. O que esse texto lá, esse capítulo, trata de uma história de um ex-cego. Um homem que era cego. Jesus estava passando com seus discípulos. Aí quando seus discípulos viram aquele homem cego, eles perguntaram para Jesus, quem pecou para que este nascesse assim? Está vendo a gravidade de uma transgressão? Pecado significa transgressão das leis de Deus. Isso é pecado. E a teologia ela define como errar o alvo. Eles perguntaram, viram o rapaz cego? Quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse assim? Está vendo? Existe uma consequência do pecado. Mas aí Jesus responde aos seus discípulos, nem ele, nem os seus pais. Isso é para que se manifeste a glória de Deus, ou seja, o milagre. Entende? Então, nem ele era culpado, nem os seus pais. Mas significa que muitas coisas ruins são consequência dos atos errados, das transgressões, ou seja, da palavra mais definida, o pecado em si, o pecado. Entende, Adriana? Então, aí os seus discípulos, Jesus, o que ele fez? Foi e curou aquele cego. Jesus foi e curou aquele cego. Quando Jesus curou aquele cego, os fariseus, os judeus, foram atrás desse cego e começaram a entrevistar ele, querendo saber quem havia curado ele. Quem havia lhe aberto os olhos, entende? Eles ficaram curiosos, mas aí procuraram os pais dele falaram, ele já tem idade o suficiente, ele mesmo responde por ele, vai atrás dele, porque eles não acreditaram que ele era um cego de nascença.
né? É o meio incrédulo. Aí foram procurar aquele homem. Lá no capítulo 9, verso 31, quando eles estão, um texto antes, quando eles estão entrevistando Jesus, o cego, o ex-cego no caso, né? Agora não é mais cego, o ex-cego fala assim, olha, porque eles falam assim, o homem, que Jesus não, eles falam que Jesus não era o homem de Deus, porque não guardava o sábado. Aí o ex-cego fala, olha, se ele é pecador, eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Aí no verso 31, do capítulo 9, João no verso 31, esse ex-cego, ele fala assim, olha, sabemos que Deus não atende a pecadores. Olha para você ver. Atende, ouve, responde. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz assim, mas se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Entendeu? Ele ali, ele deixou assim, ele deixou claro o seguinte, se alguém teme a Deus, lembra o texto que nós usamos no começo de Salmos 25:14, a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Salmos 24, verso 14 diz isso. Então esse ex-cego, ele fala isso. Sabemos que Deus não atende a pecadores, verso 31 do capítulo 9 do Evangelho de João. Mas se alguém teme a Deus, a esse ele atende. Então, nós temos aqui dois princípios. Né? Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse ele atende. Ele responde a isso. Entende? Aí ali, nós temos ali uma resposta de oração de pessoas que temem a Deus, que respeitam a pessoa de Deus e que pratica a sua vontade. Lá naquele texto que eu lhe disse, lá de 2 Crônica 7:14, qual era a vontade desse? E olha, todo esse acontecimento, na minha maneira de ver, de enxergar, que está tendo aqui na nossa nação, tudo isso que está acontecendo agora, que está deixando muitas pessoas temerosas, né? Igrejas, por exemplo, que não está tendo culto, não está tendo reuniões. Eu acredito que tudo isso que está acontecendo, eu quero que isso possa gerar em todos nós, na igreja, nas pessoas, na nação, na nossa nação, um arrependimento genuíno. Porque quando as pessoas se arrependem, acontece um grande avivamento. E o avivamento, na verdade, ele significa dar vida àquele que está morto, ou tornar a viver de novo. Então, o apóstolo Paulo, ele fala que essa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Essa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Nós vamos passar por esse momento aí, vamos sair lá na frente vitoriosos, abençoados, avivados por Deus. Deus vai fazer um grande milagre na nossa nação, nas nossas vidas e na vida de todas as pessoas que estão aí participando agora, estão aí conectadas aí com a gente. É o que nos faz ter intimidade com Deus, a oração faz isso. Mas isso é importante. O arrependimento, o temor a Deus e a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é tão primordial que, voltando agora ao modelo, voltando na oração modelo de Mateus capítulo 6, a oração modelo, Jesus fala assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade. Aqui tem um outro ponto importante na oração, chamado vontade. Quando eu falo de oração, Adriana, não significa, eu vou falar o que é verdade, eu não vou ludibriar ninguém, vou falar a verdade. Quando eu falo de orar, pedir, suplicar alguma coisa para Deus, não significa que Deus vai fazer o que eu quero. Não. Entende? Se eu falar isso, que Deus vai fazer tudo o que eu quero, eu vou estar mentindo. Muito pelo contrário. Quando Jesus ensina eles a orar, ele fala, seja feita a tua vontade. Então, a vontade de Deus, ela está acima da minha vontade. Eu tenho muitas vontades. Se Deus fosse
responder todas elas, eu ia estar bonito no pedaço. Viu? Mas não é assim. Entende? Aí ele coloca esse princípio. Quando Jesus está orando, ele fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade dele, ela é primordial, a vontade de Deus. Então não significa que tudo que eu pedir, tudo que eu falar, Deus vai fazer. Até mesmo, vamos ser sinceros, nós não fazemos tudo que Deus quer que façamos. Não é verdade? É verdade. Nós não fazemos tudo que Deus quer. Eu estou falando aqui como um pastor, não faço tudo que ele quer. Eu não consigo fazer tudo que ele quer. E Deus também não tem que fazer tudo que eu quero. Porque ele é soberano. Ele é o Pai celestial. Ele faz segundo a vontade dele. Mas eu posso pedir em oração. Eu posso rogar, suplicar, interceder para ele fazer. E se for da vontade dele, ele vai fazer. Porque é da vontade dele e não a minha. Mas isso é importante na oração, o que ele coloca. E a questão lá do arrependimento, que eu coloquei o primeiro ponto, ele é importante porque gera o perdão. Nessa oração do Pai Nosso, o perdão ele vai entrar. Entende? Ele vai entrar. Eu coloquei aqui Pai, coloquei a vontade, certo? A vontade. Porque o ex-cego falou lá, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, tá certo? Então, a vontade, o Pai, a vontade. Agora, a questão do perdão. Lá na oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como eu também tenho perdoado. O perdão. Entende? Ele é vamos dizer assim, ele é uma chave para ter uma resposta, o perdão. Entende? O perdão, ele é uma chave para se obter uma resposta. Por quê? Porque o modelo de oração, eu peço perdão ao Pai Celestial porque eu perdoo. Porque eu sei perdoar. Entende? Tem pessoas, por exemplo, que não perdoam, falam, eu não perdoo. Mateus capítulo 6, verso o 13 e o 14 a seguir, fala que quem não perdoa não recebe perdão de Deus também. E para mim ter uma resposta de oração, eu preciso perdoar, entende? Perdoar. Não adianta eu ficar, mas isso não dá. Não, eu preciso perdoar. Então, eu estou falando de ingredientes que me ajudam a ter uma resposta de Deus. Quando você ora assim, perdoa as nossas dívidas, assim como eu também tenho perdoado. Entende? Você está dizendo para Deus perdoar você da maneira que você também perdoa os outros. E se você não perdoa? Então você não tem perdão. Então o perdão ele é fundamental para a gente ter uma resposta de Deus. Eu me arrependo, a vontade de Deus, ela é soberana, e eu preciso perdoar também. Eu preciso perdoar as pessoas. Então, ele faz lá uma pergunta para Jesus. Né? Ele faz uma pergunta para Jesus. Lá em Mateus, me parece que é o capítulo 18, 21, ou é 17, 21. É 18, 21 ou 17, 21 em Mateus, ele fala aí. Um desses dois, estou me recordando aqui agora. Verso 21, ele pergunta, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? 7 vezes? Aí Jesus fala o quê? Não somente 7, mas 70 vezes 7. Entende isso que Jesus fala? Que nós não podemos deixar de perdoar as pessoas. Porque o perdão vai me ajudar, vai fazer com que Deus me responda. Porque se Deus me perdoa, eu também tenho que perdoar. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem pessoas que vão orar a Deus, fazem suas orações, suas petições, mas elas não perdoam. Ela fala, eu não perdoo fulano, não perdoo cicrano, e não perdoa ninguém. Então essa oração dela, Deus pode até ouvir essa oração, mas dar a resposta é mais difícil, para se obter uma resposta. Porque quando eu volto lá no princípio do arrependimento, o arrependimento me leva a perdoar as pessoas, porque Deus, ele me perdoa. Lá na primeira carta de João, no capítulo 1, verso 9, está escrito assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se Deus me perdoa o meu pecado, o pior que seja ele, por que eu não posso perdoar o meu próximo? Então, está percebendo, Adriana? Eu estou falando assim, o que pode me ajudar nas minhas orações, entende? Quando eu vou falar com Deus. Porque tem uma coisa interessante, Adriana. Olha para você ver. Tem um Salmo 139, lá a partir do verso 1. Olha o que o salmista diz. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces toda. Tu me sondas. Essa palavra, tu me sondas. Entende? Deus, ele não precisa nos sondar, porque ele já nos conhece. Mas é uma linguagem humana. É uma linguagem humana para você entender, para nós entendermos. Tu me sondas. Entende? Deus não precisa ficar me sondando, ele já sabe quem sou eu. É isso. E conhece todo. Tá entendendo, Adriana? E conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo de eu pensar, isso. Ele já sabe os meus pensamentos. É verdade. Tá vendo? Então ele sabe. Então Deus sabe que está dentro do seu coração, do meu coração, do nosso coração. Tu me sondas e me conheces. Não é que ele vai sondar, ele já sabe. Ele conhece todas as coisas. Chama-se onisciência de Deus. Deus é onisciente. Então ele nos conhece. Então ele vai falar, e conhece todos os meus caminhos. Deus nos conhece. Entende? Então isso tem que perdoar. Porque ele conhece isso aqui. O coração não adianta. Uma coisa... quando Jesus vai ensinar os discípulos a orar, essa oração modelo de Mateus capítulo 6, verso 9, ela também está em Lucas capítulo 11, a partir do verso 1. Alguém poderia dizer assim, ninguém ensina o outro a orar. Não, ensina. É ensinável alguns pontos fundamentais. É assim. O que acontece? Lá em Lucas 11, no capítulo 11, verso 1, Jesus estava orando. Os discípulos estavam observando ele orar. Quando ele terminou de orar, os discípulos disseram para Jesus, Senhor, nos ensina a orar, como também João Batista ensinou aos seus discípulos. Então, João Batista, o percussor de Jesus, ele ensinava os discípulos dele a orar. Ensinava eles a fazer oração. E aí Jesus... Então, ensina essa oração modelo. Quando vocês orar, vocês vão orar assim, Pai nosso que está no céu. É a oração de Mateus, capítulo 6, verso 9. Ele ensina aos seus discípulos. E aí ele ainda fala uma parábola, a partir do verso 5 até o verso de número 4, do verso 4 até o verso de número 8, ele ensina uma parábola do amigo importuno, mostrando o seguinte nessa parábola. Que quanto mais você insistir, perseverar na oração, você pode receber o que você pede de Deus. Ele vai ensinar isso lá. Ele conta uma parábola. Uma parábola é porque eu estou querendo, né? Se eu for explicar essa parábola aqui. Mas ele está ali mostrando a importância de você falar com Deus, que Deus acaba te dando o que você pede e de tudo que você tem necessidades. Ele demonstra. Então, ensinar uma pessoa a orar é bíblico. Jesus ensinava e João Batista também ensinava. Então, nós aprendermos a orar é interessante. Mas olha para você ver, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos no capítulo 8, verso de número 26. E Paulo, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Essa palavra assiste é ajudar, nos ajuda. Eu vou atualizar essa palavra. Vou tirar assiste e vou colocar ajuda. Está escrito assim, verso 26. Semelhantemente, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E o verso 27. Porque aquele que sonda os nossos corações, conhece a vontade de Deus,
E segundo a vontade de Deus é que ele intercede. Está vendo? Entramos na vontade de Deus de novo. Aquilo que está lá na oração modelo. Seja feita a tua vontade. Esse texto. Agora é interessante que Paulo ele fala assim, nós não sabemos orar. Então, essa coisa, eu sei. Não, realmente, nós não sabemos orar. Nós sabemos alguns segredos que a nossa oração pode chegar até Deus e ter a resposta. Obviamente que um dia me perguntaram qual é o segredo da oração chegar no coração de Deus. Eu disse, bem sintetizado, o nome de Jesus. O nome de Jesus. Você já reparou que quando os pregadores eles oram, no final eles falam, em nome de Jesus. Esse nome, a oração chega até Deus. Quando você faz as suas petições e você fala, tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Porque Jesus ensinou por várias vezes em João capítulo 14, verso 12, 13, verso 14, tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Então é no nome de Jesus, é através do nome de Jesus que a oração ela vai até Deus. Tem que ser no nome dele, não pode ser nenhum outro nome. Porque o nome de Jesus, ele é um nome que ele está acima de todos os nomes. Então, toda oração, ela só chega a Deus se for mediante o nome de Jesus. Nome de Jesus. Então, agora vamos voltar. O nome de Jesus, que faz com que a oração chegue lá. Mas aqui tem alguns ingredientes. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que nós não sabemos orar como convém. Por que disso? Quando você lê Mateus, capítulo de número 6, lá no verso de número 8, Jesus fala assim, antes mesmo que lhe abra a boca para que lhe peça alguma coisa, ele já sabe o que você tem de necessidade. Então aqui está falando de algo que você pede, mas que é de necessidade. Existem coisas que é para esbanjar. Ela está pedindo para esbanjar. Não, isso é uma necessidade. Então lá nesse texto ele fala, no capítulo 6, verso 8 de Mateus, que antes que você peça, ele já sabe. Lembra? Tu me sondas e me conheces. Ainda a palavra não me chegou, tu já conhece toda, Salmo 139, que eu lhe citei aqui agora, um pouco atrás. Então lá nesse texto, Jesus ele vai mostrar como que a oração ela é poderosa e ela obtém as respostas de Deus. No capítulo 6 de Mateus, no verso de número 6, Jesus diz assim, tu, porém, quando orardes, entra em teu quarto e fechado a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. Por quê? Porque você não vê. Por que em secreto? Porque muitas vezes você não vê e você nem sente. Essa é a verdade. É uma questão de fé. É uma questão de fé. Entende? Porque a oração é uma questão de fé. Sim. Aquele que te vê em secreto te recompensará. Tá vendo? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechado a porta, orarás ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então a oração, tá vendo? Ela tem uma resposta. Agora, a fé porque você, quando vai orar, Mateus 21, 21, que ele diz, se você crê no teu coração, sem nada duvidares, assim se fará. Ou seja, se você disser a este monte, transpassa-te daqui para colar, sem duvidar no teu coração, assim se fará. Ele está falando do poder da fé. Porque esse ingrediente aí não pode faltar. A sua fé. O que é fé? O melhor livro que existe na face da terra para definir essa palavra é a Bíblia. Não é o dicionário Aurélio. Não é os livros de alta ajuda, é a Bíblia. Porque Hebreus 11 fala assim que a fé é a certeza de coisas que se espera. É a convicção de fatos que você não vê, entende? Você não pode ver, não pode sentir, você não pode tocar, você tem que crer. Quando você fala com Deus, Ele está te ouvindo, é isso. Você precisa acreditar. Não, Deus está me ouvindo. Isso é loucura. É loucura. Você fala com a pessoa que você não vê, você fala com a pessoa que você não toca, você fala com uma pessoa que às vezes você nem sente, porque nós não vivemos de sentimentos, nós vivemos por fé, mas você acredita. Então esse é o poder da fé. É Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam-se de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam, tá vendo? Galardoador daqueles que o buscam, aquele que ora, aquele que clama, aquele que invoca o nome de Deus,
que faz petições, que faz intercessões, entende? Creia que ele se torna galardoador, ou seja, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar, Deus vai responder, Deus vai trazer a resposta. E eu tenho certeza que tem pessoas agora aí, Adriano, que elas vão orar a Deus, vão fazer petições a Deus e depois elas vão comunicar com você que elas receberam respostas de Deus. Estou profetizando aqui. Há um profeta aqui profetizando na vida dessas pessoas que estão aí agora ouvindo. Eu creio, e eu sei que vocês estão aí do outro lado, creem, acreditam também, recebam, gente. Receba, que pode ter certeza que nenhum de nós estamos aqui nessa live, nessa noite, por acaso. Todos nós estamos verdade. Por um propósito. Podem ter certeza disso. Então, prestem bastante atenção em todas as palavras que o pastor está trazendo para a gente nessa noite. Receba, creia do fundo do seu coração que tudo isso que a gente está passando hoje, tudo isso que o mundo está vivendo, não é um acaso. Todos nós precisamos aprender alguma coisa. Todos nós vamos tirar grandes lições de tudo isso que o mundo está vivendo. Pode seguir, pastor. Então, Adriana, olha, a oração, quando eu falei aquela questão, por exemplo, do arrependimento, que ele é necessário, porque tem uma passagem no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, do verso 2, ele fala assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o nosso Deus, e os vossos pecados esconde o seu rosto de vós para que vos não ouça, mas ouvir atender, responder. Então olha para você ver, quando eu peguei o primeiro ponto, o arrependimento, arrepender, entende? Essa, na verdade, é a mensagem até do Evangelho. Sim. O arrependimento. Entende? Jesus pregava o arrependimento. Jesus pregava isso, o arrependimento. João Batista pregava o arrependimento. O apóstolo Pedro, ele pregava o arrependimento. Arrependei-vos. Que isso é fundamental, porque o pecado, as iniquidades, fazia separação para que nem ouvissem, ou seja, não tem resposta. Por isso que é necessário. Entende? Mas eu estou te falando a questão de fé, como que Deus ele responde uma oração. Eu poderia dar vários testemunhos de respostas de oração. Mas estou mostrando biblicamente como que Deus ele é fiel nas respostas. Lucas, capítulo 11, eu te falei do verso 1 até o 8, falei da oração do Pai Nosso, falei da parábola do amigo importuno que tem lá, e do verso 9, quando ele falou assim, por isso vos digo, quando ele está ensinando sobre oração, dai e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-lhe-á, todo o que pede, recebe, e quem busca, encontra, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Pois qual é o pai que, se o filho vos pedir um pão, lhe dará uma pedra? Qual é o pai, se o filho vos pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Tá vendo? Se o homem é mau, dá alguma coisa, é o que ele está dizendo. Se o homem sabe dar alguma coisa, muito mais o Pai Celestial, Deus que é amor, pode dar. Essa fala, ela é com respeito ao Espírito Santo para aqueles que o pedem, que está em Lucas 11, a partir do verso 13. Quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então você pede isso em oração. Você crê pela fé e ele te dá. Entende? Agora vamos voltar lá em Mateus. A questão, quando eu falei a questão da reza, que ela é repetições da mesma coisa. Rezar é repetir a mesma coisa, repetir a mesma coisa. Eu não estou falando de religião, não é religião. A palavra religião, ela deriva do latim, religare. Religião deriva do latim, religare. O que é religare? Religare, que o homem quando pecou lá no Éden, lá em Gênesis capítulo 2, quando ele comeu do fruto proibido, que ele pecou, vamos dizer assim, transgrediu a lei de Deus, que era não comer, transgrediu essa lei, então ele foi separado. Ele foi desligado de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, está escrito assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem, ele foi demitido, foi mandado embora, essa é a verdade. Então essa palavra religare,
ligar o homem a Deus, entende? Só quem pode fazer isso é Jesus Cristo, não é as religiões. Não estou falando de religião. Jesus é o único que pode ligar o homem a Deus de novo. Por isso que ele fala assim, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou vem ao Pai, senão por mim. Então, olha para você ver, Jesus é o caminho para a pessoa chegar até Deus, na oração e encontro com Deus também. Então lá, quando eu falei de reza, não estou falando de religiões. E a reza é a repetição. Toda vez que eu for orar, eu rado só o Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. É uma reza. Oração é diferente. É uma intercessão, uma petição, uma súplica, uma prece. Porque no capítulo 6, no verso 8 do Evangelho de Mateus, Jesus, quando está ensinando seus discípulos a questão da oração, ele fala para eles assim, não usei de vãs repetições como gentis, que presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Aí no verso 8, ele diz assim, o vosso Pai Celeste sabe o que você tem de necessidade antes mesmo que você lhe peça alguma coisa. E no verso 6, anterior, capítulo 6, estou falando capítulo 6, verso 6, o 7, 8. Aí ele vai e fala, quando você entrar no teu quarto, fecha a porta. Ora teu pai em secreto, e o teu pai que te vem em secreto te recompensará. Mais uma vez, estou aqui voltando para você entender aonde eu estou querendo chegar. Que ele, Deus, o Pai Celestial, ele fala mais uma vez, o vosso Pai que vem em secreto, ele te recompensará. Então a oração, ela tem resposta. Para Deus, é aquilo que o anjo, quando apareceu para Maria, ele falou com Maria, me parece que é Lucas 1,35, não me recordo agora, mas está por ali. Ele falou, para Deus não haverá impossível, ou seja, não há nada que seja impossível para Deus, nada. Não tem impossível. Quando você ora, quando você pede, Deus pode fazer realmente, Ele pode responder às nossas orações. Nós estamos vivendo um tempo agora que nós, a nação brasileira, precisa orar, precisa buscar Deus de verdade. De todo o coração. Infelizmente, muitas pessoas, elas deixam para orar, elas deixam para suplicar a Deus só quando estão no sufoco. É verdade. Isso é verdade. Nós temos até um exemplo de Jonas, o profeta. Jonas, do capítulo 2, no verso de número 7, lá está, tudo desfalecia dentro da minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no seu santo templo. E o que votei, isso eu pagarei. Ou seja, quando Jonas, segundo a história bíblica, quando Jonas estava no ventre do peixe, que ele estava quase morrendo, diz o texto que ele disse assim, eu me lembrei do Senhor. Porque tem muita gente que só se lembra de Deus no sufoco. Entende? Na hora do coronavírus, aí então não quer orar, entendeu? Na hora do sufoco, ele diz lá, quando desfalecia a minha alma, quer dizer, quando ele estava morrendo, eu me lembrei do Senhor. Então tem muitas pessoas que só se lembram de Deus quando está na pior das hipóteses, aí vai orar. Mas a Bíblia nos ensina, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Em Efésios, capítulo 6, verso 18, está escrito, orando em todo o tempo. A Bíblia nos ensina a estar sempre em oração. Quando fala em Efésios, capítulo 6, verso 18, orando em todo o tempo, o que é isso, orar em todo o tempo? Pode ser um tempo de paz, orar, tempo de guerra, orar, em todo o tempo. Tempo de fartura, tempo de escassez. A oração ela é em todo o tempo. Oração não é só para quando as coisas vão de mal a pior. Oração é em todo o tempo, porque oração é intimidade. É isso que você falou, intimidade. Oração, as pessoas que realmente têm intimidade com Deus, são pessoas que elas oram, elas falam com Deus. Entende? Às vezes elas até acordam pela manhã e dizem assim, bom dia, Pai Celeste. Entende? E a intimidade, é relacionamento. Então são pessoas que estão constantemente falando com Deus. Às vezes recebe um negócio ali, obrigado, Pai. Obrigado, Pai Celeste, por essa bênção. Entende? É um diálogo, é um relacionamento. Não é só petição, petição, petição. Entende? A oração, agora, eu não sei como é que está meu tempo.
Como é que está meu tempo agora, Adriana? Nós temos 10 minutos para a gente finalizar, que quando completa 1 hora o Instagram derruba a live. A não ser que aconteça um milagre, igual eu vi acontecer no Instagram em um dia desse, a live não caia, né? Se for a vontade de Deus, tudo pode acontecer. Mas para que a gente também faça uma... Então, Adriana... a gente fazer uma oração. Temos 10 minutos para a gente fazer uma oração também. Eu vou falar aqui para... Fica na condução do Senhor. Eu vou aqui finalizar um acontecimento. Olha como é que é importante orar. A oração, ela preserva a vida das pessoas. Acredite no que eu estou te falando. Pessoas que talvez era para morrer, não morre porque alguém está orando, intercedendo. Eu acredito nisso. No livro de Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Está escrito assim: procurei dentre eles um homem que se colocasse no muro e tapasse as brechas, para que intercedesse por essa nação, mas a ninguém achei. E o verso 31, por isso eu trarei a espada, o castigo e a sentença, diz o Senhor dos Exércitos. Mas olha para você ver o que está escrito. Procurei um homem para interceder, uma pessoa orando, ia evitar o castigo e a sentença de Deus sobre aquelas pessoas. Ezequiel 22, 30, a seguir. Se tivesse uma pessoa lá orando, intercedendo, a intercessão, ela é diferente daquele que quer fazer uma petição a Deus em outro sentido. Quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo 18. Quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? Abraão falou assim para Deus: Senhor, destruirá o justo com o perverso? E Deus disse para ele, Gênesis capítulo 18, a partir do verso 23, aconteceu isso. Aí Abraão, ele falou: Senhor, me atrevo a perguntar, se houver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir o ímpio com o justo? Deus disse: não, não vou. 45 justos, Deus disse: não vou destruir. Senhor, me atrevo, com 30 justos em Sodoma, o Senhor vai destruir Sodoma? Não vou destruir. Aí Abraão foi descendo, 20 justos, não vou. Aí Abraão falou: se tiver 10 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir. Deus disse: por amor aos 10, não destruirei. Entende? O homem que ora, que busca, que intercede, ele consegue evitar as catástrofes, a morte, a desgraça na vida das pessoas. A oração, ela é poderosa. Ela é poderosa, a oração. E Deus, em Ezequiel 22, 30, ele fala que não achou um homem que colocasse lá para orar e interceder. Porque se aparecesse alguém para orar, falar: Deus, tem misericórdia dessa nação, Deus não ia fazer nada. Deus ia poupar a vida daquelas pessoas. Tá bom, Adriano? Então a oração, ela é poderosa, ela tem resposta. E sempre que orar, a vontade de Deus, o perdão, o arrependimento e o nome de Jesus faz com que a oração chegue ao coração de Deus. Vamos orar então? Vamos. Vou fazer uma oração por nós agora. Pai Celestial, Deus bendito e Deus poderoso, na Tua palavra, Senhor, está escrito que nós não sabemos orar como convém, mas que Teu Espírito, Senhor, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Senhor, nós vimos hoje aqui na Tua palavra que mesmo antes de eu abrir a minha boca, o Senhor já sabe do que eu tenho necessidade. E todas as pessoas agora que estão ouvindo essa oração, o Senhor, Pai, conhece a necessidade de todas elas. O Senhor sabe todas as necessidades de cada pessoa que está conectada agora, Senhor, pelas redes sociais, ouvindo essa palavra. E eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor, na Tua onipresença, na Tua onisciência, o Senhor possa suprir as necessidades dessas pessoas, possa abençoá-las, possa trazer paz, alegria, gozo, possa curá-las em nome de Jesus.
Se tiver alguém doente, enfermo agora, que o Senhor possa curá-lo em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço que o Senhor possa abençoar a nossa nação, o nosso país, possa abençoar as autoridades do nosso país, em nome de Jesus, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Adriana? Amém, pastor. Então, assim, que palavra abençoada, né? Eu espero de todo o coração que essa mensagem, né, tenha trago para você hoje que está nessa live um pouco de conforto, né? Eu não sei o que você está passando, não, independente do que você esteja vivendo na sua vida, creia e busque o Senhor de todo o seu coração. É isso que, né, é isso que o pastor trouxe essa palavra. E assim, eu posso dizer por mim que até um tempo atrás eu não estava tão conectada com Deus, e eu acredito que assim, de uns meses para cá, Deus vem trabalhando na minha vida de tal maneira que eu acho que hoje eu Amém. consigo entender o que ele quer para mim. E assim, isso vem me incomodando bastante. Eu tô num momento de intimidade com Deus como eu nunca tive antes na minha vida. E é impressionante que diante de tudo isso que a gente está vivendo hoje, eu tenho tanta, né? Eu tenho tido tanto conforto nas minhas conversas com Deus, que independente do que vai acontecer daqui para frente, eu tenho descansado nele. Então, assim, eu tenho conseguido ajudar muitas pessoas que vêm me procurando através das redes sociais. E eu acredito que isso está ligado ao conforto que ele vem trazendo para minha vida. E, assim, de verdade, Que benção. isso tem feito com que eu possa ajudar outras pessoas, que nesse momento é um momento da gente ter muita sabedoria. E o primeiro passo é cuidar do nosso pilar espiritual. Você pode estar bem em todos os pilares da sua vida, mas se você não estiver bem com Deus, de nada servem as outras coisas. É verdade. É isso que eu quero deixar para todos aqui essa noite. E eu tenho uma mensagem para poder finalizar essa live. E eu gostaria também que vocês refletissem nessa mensagem, né? Que é uma mensagem que eu ouvi ontem, uma mensagem que mexeu muito comigo. Que é: deixa o rio fluir, só deixa. Quando o rio seca, ele não transborda. Só deixa o rio fluir. O que está impedindo o seu rio de fluir? Preocupações, desejos, mágoas, tristeza. Solte isso tudo e deixa o seu rio fluir. Então eu quero encerrar a live essa noite com essa mensagem. E pastor Carlos, quero agradecer ao senhor imensamente, que assim, eu quero trazer aqui que ontem, quando eu procurei o pastor Carlos, né, para fazer o convite para ele participar dessa live, ele se prontificou imediatamente em contribuir comigo, em trazer uma mensagem, né, para todos aqui hoje. Ele nem Instagram tinha. Então, assim, o pastor se prontificou de todo o coração dele, de estar aqui com a gente essa noite. Criou um Instagram de última hora e se prontificou a estar conosco aqui essa noite para trazer essa palavra abençoada. Então, assim, de todo o nosso, né, pastor, de todo o nosso coração, que essa palavra de hoje possa ajudar muitos aqui que estão sedentos e que precisam de uma conexão com Deus. Amém. Eu que agradeço essa rica oportunidade, viu, Adriana? Eu te agradeço por ter estendido o convite à minha pessoa. Amém. Gratidão é um ótimo ingrediente, né? Gente, a gente tem mais 40 segundos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa para o pastor? Se quiser, deixa aqui que dá tempo de responder rapidinho. Se não, nós vamos encerrar. Tá ok? Então é isso, pastor. Boa noite para o senhor, né? Que assim, gratidão imensa. Gratidão a todos que participou dessa live aqui com a gente. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Viu? Um abraço. Um abração, boa noite a todos.